professora Dinamara Machado e estou aqui no Educa Brasil. Educa Brasil, produzindo conhecimento. O Educa Brasil é um programa transmitido pela TV Profissão. O nosso objetivo é dar subsídios para que você possa escolher ou auxiliar pessoas que querem buscar por uma carreira, por uma profissão, ou ainda por aqueles que querem mudar de carreira ou profissão. Ou ainda, aqueles que querem apenas conhecer uma nova área, espairecer, aumentar o seu potencial de conhecimento. O Educa Brasil, produzindo conhecimento, é realizado de forma parceira. O que eu quero dizer? Toda semana eu tenho um convidado novo, um convidado que tem uma história que pode ser exemplo, uma história que precisa ser compartilhada para construirmos, sim, uma nação de pessoas que acreditam na ciência, que buscam a partir do trabalho a sua felicidade também e a dignidade humana. Esses profissionais que comigo estão aqui no Educa Brasil, produzindo conhecimento, compartilham a sua história. Nos mostram o presente, o passado e as tendências para o futuro dessa profissão, dessa temática que discutem. E ainda aprendemos só aqueles segredinhos que a área tem. Meu convidado mais que especial hoje é o professor doutor Kleber Araújo, direto das terras de Minas Gerais. Professor Kleber, seja bem-vindo ao Educa Brasil, produzindo conhecimento. Boa tarde, professora Dinamara. Muito grato pela acolhida tão gentil e pelo convite e oportunidade de contar um pouco, compartilhar um pouco da minha história diretamente das terras do Pão de Queijo, de Drummond, de Guimarães Rosa e de tantos outros que fizeram ficções e histórias. Que maravilha, professor Kleber. Já deu aquela coragem de andar por Minas, entre uma ladeira e outra, um café e outro, um queijo e outro, um brilho de ouro, conhecer a Estrada Real maravilhosa, né? Minas é realmente um poço de literatura e de ficção. Professor Kleber Araújo, nos conte um pouquinho da sua história. O que você tem para nos contar e para falar assim, olha, como foi construída a minha carreira? Bem, minha carreira, ela tem início quando da minha escolha por concurso. Muito jovem, adolescente, eu optei por cursar letras. Por quê? Porque o curso de letras me permitiria reunir vários fios dos meus interesses. Que interesses? História, filosofia, ciências sociais, história do livro, das bibliotecas, tudo isso a partir da literatura, que sempre foi o meu interesse. E aí eu optei pelo curso de letras, ingressei na PUC Minas em 2001, em 2013 eu ingressei na UFMG, onde eu optei pelo bacharelado, porque eu já tinha claro que eu gostaria de me dedicar à pesquisa e à docência no ensino superior. E aí eu tive contato com a pesquisa em 2006, quando eu fui para o Acervo de Escritores Mineiros, da UFMG, um arquivo museu de literatura interessantíssimo, há outros similares no país, depois eu posso falar mais sobre. E eu fiquei 2 anos fazendo pesquisas, depois ingressei no mestrado em estudos literários, em 2009. Em 2012, no doutorado, em teoria da literatura e literatura comparada, trabalhando com literatura, história e memória cultural. E depois que eu terminei o doutorado, eu fiz 2 pós-doutorados. Um na UFMG, a convite de um professor que foi quem me levou para o Acervo de Escritores Mineiros, o professor Reinaldo Martiniano Marques, um grande amigo. Fica aqui registrado meu apreço por ele, um grande abraço. E depois eu fui dar continuidade a essa pesquisa no Cefet de Minas Gerais, com a professora Anelisa Ribeiro, e um outro pós-doutorado, já encaminhando para a relação entre estudos de arquivos e edição de conjuntos de cartas. Tá? Que deste pós-doutorado resultou este livrinho aqui, que é um livro que reúne muitos trabalhos, é o Tarefas de Edição, é um trabalho conjunto que reúne pesquisadores de várias instituições do país inteiro, da UFMG, da Federal de Santa Maria,
da Unifesp, enfim, sobre a questão da edição, as práticas da edição. Tá? E hoje, né, desde 2020, passei por algumas instituições de ensino, como professor do ensino fundamental 2, do ensino médio, professor de graduação e de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, ou especialização, mestrado e doutorado. E desde 2020 eu faço parte do corpo de professores da área de linguagem e sociedade, no caso trabalhando no curso de letras da Uninter, né, sendo colega da professora Dinamara. Resumidamente, essa é a minha longa, breve história. Que maravilha. Professor Kleber, você disse uma coisa muito interessante. Muito jovem você escolheu a literatura e muito jovem você escolheu a questão de concurso e de ser pesquisador, né? Eu vi que, assim, a escolha por literatura coaduna com a sua percepção depois de pesquisa todo esse tempo, né? Você fez o que nós chamamos de uma carreira purista. Então, você é um profissional da área de letras que fez mestrado, doutorado e pós-doutorado dentro da sua área, né? Você nunca fugiu, deu uma eu vou dar uma escapadinha aqui, vou dar uma escapadinha ali. Até porque nós sabemos que quando se vai fazer um concurso público, esse purismo acadêmico conta muito. Então, por quê? Porque demonstra uma pessoa que teve continuidade nos seus estudos, por consequência, tem aprofundamento. E ainda vejo uma questão, como você está ligado diretamente a um espaço de pesquisa, te dá uma profundidade, eu digo assim, 2 pós-doc é pouco diante de uma realidade que você vivencia há muito tempo já de pesquisa. E assim, né, professor Kleber, nem tudo são flores, né? As pessoas pensam assim, surgiu Não. de repente, né? Eu vi o seu espaço, você fez o mestrado de 2009 e começou o doutorado em 2012. Tem um espaço aqui de tempo, né? 2009, 2010, né? Que poderia ter sido terminado o doutorado no máximo 2011, e daí você já engateou o doutorado. Mas também é interessante mostrar para os jovens que estão aí, você vê, primeiro, você fez uma escolha cedo. Eu quero isso e eu vou batalhar por isso. Depois, uma situação que é uma aprendizagem muito importante para todos que estão hoje assistindo o Educa Brasil, produzindo conhecimento, e que o professor Kleber nos mostra, que é uma carreira pura, né? Que quem busca um concurso público, isso tem mais evidências. Uma outra situação dentro de uma carreira pública são as suas publicações. Então, sempre você vai puxar na literatura, para continuar pontuando, até porque seu objetivo é um concurso público. Mas nem tudo é flores, né, professor? Isso aqui foi, assim, tudo muito fácil ou exigiu bastante estudo? Bem, quando a gente faz um relato como esse, né, de um currículo, lembrando que um currículo é uma narrativa, nada mais, nada menos do que uma narrativa, um gênero narrativo, que apresenta a história de uma trajetória, né? Toda trajetória é composta por acidentes, né? No meu caso, um primeiro acidente, eu tentei entrar no UFMG e não consegui, e aí eu entrei na PUC, que foi onde foi possível na ocasião. E aí eu me mantive na PUC com bolsas de estudo e não desisti, insisti na UFMG, consegui, para onde eu me transferi então em 2003. E aí uma questão que foi complicada foi no início da graduação como se manter, né? E aí eu consegui alguns estágios, mas eu tive momentos da vida em que eu também não consegui trabalho. E aí eu contei com o auxílio do meu pai e enfim. Depois fui conseguindo também alguns trabalhos como freelancer de revisor, um dos muitos trabalhos da área de letras que um estudante acaba podendo optar ou tendo como possibilidade de renda, né? Mas que não é só um bico, é uma profissão, é um ofício a ser exercido com seriedade e rigor, né? E aí eu concluí a minha graduação em letras não em 4 anos, mas em 5, né? Já saí aí do prazo regulamentar que eu teria entre 4 a no máximo 8 anos, eu concluí em 5, porque eu aproveitei para fazer disciplinas em outras áreas, na história e na filosofia. Eu tenho uma formação complementar em história, história do livro e da leitura,
e em filosofia moderna, que é uma área de meu interesse, né, do século XVIII para cá, século XVIII, XIX e XX. Meu mestrado, eu não tive bolsa no primeiro ano. Posso dizer que uma das marcas históricas que eu carrego é que eu fiz parte de uma geração que contou com bolsas de estudo. Eu tive bolsa na graduação de iniciação científica, tive bolsa no segundo ano do mestrado, mas eu trabalhava, era recém-casado, então eu tinha que me dividir o meu tempo entre mestrado, a vida em comum com outra pessoa, a minha vida pessoal e o trabalho. Então eu fiz um mestrado em 2 anos e meio, e já ao término do mestrado, entre o término do mestrado e o início do doutorado, foi um período de 6 meses em que eu escrevi o meu projeto de doutorado, estudei para o processo, passei pelo processo, né? E aí ingressei no doutorado. Quando eu ingressei no doutorado, eu era professor de ensino fundamental e médio, de uma instituição privada, e aí apareceu a Bolsa Reúne, CAPES Reúne à época, né, como parte do programa de reestruturação da universidade. Eu concorri, fui aprovado em primeiro, e isso me permitiu vivenciar o ensino superior na UFMG como professor e estudante de doutorado durante 4 anos. Durante todo o meu doutorado, eu fui bolsista e me desdobrava entre pesquisador, professor, e aí é uma questão importante na relação entre o ensino e a pesquisa. O ensino é um ato de pesquisa, a gente pesquisa para produzir uma aula, né? E é muito interessante pensar essas relações entre o ensino e a pesquisa, e isso que nós estamos fazendo aqui agora, que é a extensão, que é tornar esse conhecimento desenvolvido no espaço mais restrito da universidade, torná-lo público. Tá? E foram alguns dos percalços. O percalço de conciliar uma carga horária, eu tinha 3 disciplinas durante a semana, o que parece pouco, mas você só dava 3 disciplinas, mas 3 disciplinas que eram 12 horas aula por semana. Quanto tempo se gasta para preparar 1 hora a aula? A correção de trabalhos, participação em congressos, escrita de artigos, a escrita da tese. Minha tese foi feita a partir de trabalhos em arquivos, em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio. Então, estes são alguns dos acidentes de percurso. E após o doutorado, alguns acidentes que eu tive, que são acidentes que imagina-se, nossa, mas alguém com esse currículo nunca vai ficar desempregado. Sim, já aconteceu de eu passar 6 meses enviando currículos e chegar a escutar que eu era qualificado demais para atuar como docente no ensino médio e também no ensino fundamental, né? Por que eu penso que isso é importante de ser mencionado? Porque algo que se diz muito é alguém com muita qualificação nunca vai ficar sem oportunidades de trabalho. Isso depende de uma série de fatores. Tá? O contexto sociopolítico econômico, a quantidade de mão de obra disponível, e algo que é importante pensar que no Brasil nós temos muitos docentes tremendamente qualificados. Prova disso é quando se vê um concurso público para provimento do cargo de professor, não raro, é quase que uma reunião de amigos, em que se vê 60, 70, 80 pessoas tremendamente qualificadas concorrendo a uma vaga. Professor Kleber, é muito interessante a sua fala, porque assim, e assim, de tudo vou fazer um resgate. Ser bolsista, eu também fui bolsista CAPES. E com tudo isso, né, é bacana você usar dessa forma, né? Eu fui bolsista CAPES também, trabalhando, tendo que pesquisar muito, 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 porque daí você mantém a sua bolsa porque você pesquisa, né? Exato. Se você não pesquisa, se você não faz ensino, então o ensino, mas essa perspectiva de que para fazer ensino você precisa pesquisar, né? Não é assim, você tá com uma aula pronta, simplesmente vai lá e dá. Não é, você tem que preparar. Você pode ter lido muito Guimarães Rosa, mas é uma outra turma, é uma outra perspectiva. Você tem que ver o contexto social que você vai colocar aquele autor, né?
como que você vai colocar, porque senão daqui a pouco você está sendo rotulado de uma forma e outra. Então, o ensinar exige muita pesquisa. E quando nós estamos no doutorado e recebemos bolsa, que você participou disso, eu participei, é muito importante. Porque você sabe que você vai continuar trabalhando, mas pelo menos você tem um respaldo. Eu recebi, inclusive, bolsa de estudos para comprar livros. Então, parte do que hoje é minha biblioteca, eu devo a programas governamentais. Porque eu recebia R$328 mensais para comprar os livros da minha pesquisa. Né? Ainda mais que eu sempre pesquisei voltado para a área de educação, apesar de ter minha origem em letras, mas eu pesquisava a formação de professores e tecnologias. Então, você tem que estar constantemente com livros, né, aflorando. Então, isso é um fator muito importante. Este outro fator que você diz, e que nós no Brasil, e é muito importante as pessoas que estão ouvindo isso, e que propaguem isso, né? Que propaguem o que estão ouvindo, e o nosso convidado hoje, professor doutor Kleber, nos passou, que não é porque você é doutor que você tem que trabalhar no ensino superior só, no mestrado e no doutorado. Nós precisamos, a exemplo de outros países, que professores com mestrado e doutorado estejam atuando na educação infantil, estejam atuando nas séries iniciais do ensino fundamental, porque é lá que nós formamos o Kleber e formamos a Dinamarca. Então, um aluno que não tem uma alfabetização correta lá vai ter problemas futuramente. E até arrumar tudo isso, se um dia arrumar, é muito grande os percalços para isso ter. Então, nós precisamos, no nosso país, vencer essa questão de que um professor qualificado não é nas séries iniciais, é na educação básica, na educação infantil, que nós precisamos também de professores qualificados. Ouso dizer com a maior segurança do mundo, nós precisamos de professores doutores em todas as áreas. E aí, professor Kleber, eu quero acrescentar uma questão na tua fala. Os professores de mestrado e de doutorado devem ser, na percepção minha, enquanto pesquisadora, professora, profissionais que consigam agregar as duas coisas, a teoria e a prática. Então, eu não consigo conceber. Não consigo. E isso é muito meu, enquanto profissional que estou aqui, trazendo toda semana profissionais e discutindo carreira, que ajudo a selecionar profissionais. Mas profissionais, principalmente de mestrado e doutorado, eles têm que ter um viés de pesquisa fortíssimo, mas eu não posso pesquisar criança se nunca na minha vida, no caso da docência, eu entrei numa sala de aula. Como que eu pesquiso a alfabetização se eu nem tive filho para alfabetizar? Sabe, chega a ser um enfrentamento ao conhecimento científico, né? Mas isso são entendimentos e percepções. Vamos ao tema do nosso programa, porque só a construção da sua carreira já foi fantástico. O tema do nosso programa é história ou ficção? Você está num berço mineiro que cheira a queijo com goiabada. Andar por essas vilas, por esses lugares é maravilhoso. Mas o que é história e ficção dentro da realidade aí da literatura brasileira? Vamos falar só da brasileira por enquanto, respeitando Minas Gerais, respeitando o que nós temos de maravilhoso na literatura brasileira, professor Kleber. Bom, eu vou começar pensando que o história ou ficção me chama muita atenção o ou. Porque a conjunção ou, ela não só liga os dois elementos, história ou ficção, como ela também indica uma alternativa de escolha, mas também uma dúvida e uma oposição. Fazendo o quê? Com que a gente se veja diante de uma possibilidade de opção para compreender história ou ficção brasileiras, né? Vou fazer uma provocação. Meus colegas já historiadores, espero que não levem a mal, mas a história brasileira também é uma ficção brasileira. Tem um poema muito interessante do Drummond, eu não vou me lembrar o título agora, vocês me perdoem o lapso, mas ele é uma série de provocações que ele coloca. Precisamos amar o Brasil, precisamos defender o Brasil, precisamos esquecer o Brasil. Ao fim, ele diz: nenhum Brasil existe. Acaso existirão os brasileiros? Quando ele coloca essa provocação, ele está colocando a gente, está colocando para nós
essa questão entre o Brasil, entre a história e a ficção. Que Brasis existem? Que brasileiros existem? Pensando, fazendo com que a gente pense as relações entre verdadeiro e falso, tá? Mas também o que a gente percebe como construção ou como um dado pronto. A história é um dado pronto da realidade ou ela é uma construção? Ela é uma narrativa modelada pelos cidadãos, pelos atores sociais. Se eu perguntar para a professora Dinamara, você acabou de me dar uma construção sobre Minas, baseada na história ou na ficção? Baseada na poesia ou Isso na mesmo. história? Qual história? A história oficial dos livros didáticos, dos museus, ou a história que se passa no cotidiano, do boca a boca, daquela que você vê uma pessoa comentando com a outra, né? Eu, como professor de literatura, eu gosto de sempre colocar essa questão. É importante a gente perceber que temos histórias, né? Temos várias histórias da literatura brasileira, né? Institucionalmente falando, elas começam no século XIX, quando da independência, que a gente precisa inventar, né, um Brasil, inventar os brasileiros, inventar a cultura brasileira, inventar a literatura brasileira, o folclore, enfim. Né? Inventar que percepção, que lugar é esse chamado Brasil, de onde se olha para o mundo e se fala sobre esse lugar e sobre o mundo. E Professor aí eles vão Kleber, olhar. desculpa, você está numa profundidade filosófica quase. Que bom que você fez filosofia. Eu diria assim, eu gosto muito dessa percepção e eu sei que você fez estudos comparados, né? E eu gosto muito dessa percepção porque o leitor, nós brasileiros, precisamos entender como nós somos construídos. Como que nos Sim. mostraram que nós deveríamos ser. Eu gosto muito, eu sei que é uma leitura antiga, do Roberto da Mata, o que faz o Brasil, Brasil, sabe? Eu acho que muito Uhum. rapidamente ali, o Roberto da Mata mostra assim, ó, o que falaram que você é, entendeu? E a partir disso, você faz essa adoção. Quando você me falou de Minas, e eu fiquei pensando, né, quais são as histórias que eu tenho com Minas? O que são fatos dados que eu estive lá, verifiquei em museus, mas aí também em museus é uma história contada por alguém, que é a questão da narrativa, né? Mas quais são as percepções que eu tenho de Minas, né? Que extrapolam a qualquer livro, a história que as pessoas contaram, qual é a minha experiência caminhando pela Estrada Real, qual é a minha Uhum. experiência num evento de línguas e tecnologias em Ouro Preto, e tantas outras histórias que me ligam ao seu estado para um reconhecimento, porque ali tem um Brasil de muita literatura, um Brasil de muita história desse povo, de uma relação, de a construção de um povo muito forte. Então, assim, é interessante, mas que o leitor perceba também que tanto na literatura como na história, tem muitas histórias contadas a partir de narrativas que nos contaram. Por favor, professor Kleber. Bom, vamos pensar, né, quantas minas cabem na história e na ficção. Várias. Eu começo a minha leitura pensando que, como a minha história começa em Belo Horizonte, no século XX, em um bairro conhecido como Histórico, que é Santa Teresa. Histórico por conta de dois elementos musicais: o Clube da Esquina, que reúne várias tradições musicais brasileiras com tradições estrangeiras, e de outro lado, Sepultura. Né? Acho que o cabelo comprido não deixa negar. Mas dentro destas minas, entre Sepultura e Clube da Esquina, também tem as minas do Barroco, o Barroco Mineiro, né, de Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, né, de Aleijadinho, de Mestre Ataíde, mas também da escravidão. Né? A gente brinca que o Barroco está relacionado ao ouro, né? E com a exaustão da exploração do ouro, na passagem do século XIX para o XX, a gente teve o barraco, vinculado ao minério de ferro. Né?
Fora isso, nós temos também a Belo Horizonte de Drummond, de Carlos Drummond de Andrade, que está aqui ao meu lado. De Pedro Nava, da Rua da Bahia, a primeira cidade moderna planejada, né, do Brasil. E aí a gente pensar essas relações entre história ou ficção como duas formas de modelar narrativa, sabe, professora? De separar o fato do reelaborado, do fato reelaborado. Porque o objeto que está em um museu, ele também é fruto de quê? De um trabalho de modelagem, de, como que eu posso dizer, de reinvenção. Tá? Um exemplo prático. Eu trabalhei no acervo de escritores mineiros como pesquisador, um espaço a partir do qual eu fiz este livro aqui. Mares Interiores, correspondência de Murilo Rubião e Otto Lara Rezende, essas duas pessoinhas muito simpáticas. Este espaço ele é feito a partir dos arquivos pessoais dos escritores. E isso é importante mencionar porque mostra que quando eu pego uma carta que eu escrevo para alguém e eu guardo uma cópia, eu estou fazendo uma escolha de que esse objeto reapareça no futuro quando eu dou o meu arquivo para um espaço público, que ele seja tornado, essa carta seja tornada pública. É uma intervenção na história apresentando a minha versão dos fatos. E aí a gente está aí nesse campo de história ou ficção, sabe? E é interessante pensar que quando a gente vai para um espaço desse com um olhar acadêmico para construir conhecimento de, opa, peraí, o que que essas cartas dizem sobre o Brasil e como essas duas pessoas que são escritores, que estão também reinventando o Brasil com suas narrativas, né? Tanto Murilo Rubião como Otto Lara, além de escritores, trabalharam em várias iniciativas culturais. Né? O Otto Lara Rezende, por exemplo, foi o braço direito do Roberto Marinho durante a criação da Rede Globo de televisão. Né? E o Murilo Rubião trabalhou com todos os governadores de Minas Gerais e foi um secretário de Estado de Cultura. Também criou uma lei de incentivo à cultura nos anos 70. Então, por que que isso é importante? Para a gente perceber que são pessoas que interviram diretamente na história e nas versões das histórias sobre as próprias vidas. Que eles colocam a própria história num espaço de museu. Então, eles estão tanto escrevendo ficção, escrevendo literatura, que é o campo da imaginação, da fantasia, pegando até o significado básico da ideia de ficção. Modelar uma narrativa que poderia ter acontecido, mas não é real. História é uma narrativa sobre fatos que aconteceram. Você tem uma separação entre fato ou entre realidade e entre invenção. E aí, o que eu quero fazer com esse exemplo que eu dei dos escritores? Eles estão embaralhando as fronteiras entre fato e ficção, pois eles estão modelando diretamente a compreensão que nós vamos ter da realidade. A gente não pode ignorar esse fato porque a história, ela não é algo dado, pronto e acabado. Ela é sempre um objeto de constantes disputas por grupos sociais diferentes. Né? É, E o papel quando do o professor professor de puxa, educação básica é chamar atenção para isso. ele não, eu gosto dessa questão, e não só o professor da educação básica, mas nós todos, enquanto cidadãos, de perceber a subjetividade de várias mensagens, que muitas vezes nós esquecemos de perceber. Né? Se a gente pega o Otto Lara Rezende mesmo, ele dizia que a Europa, quer dizer, ele tinha porque ele queria que fosse visto o Brasil, e aí ele tinha uma fala muito forte a respeito da Europa, né? E que quem sabe você encontrou nos seus escritos o que ele falava da Europa. E se era isso mesmo, ou, por exemplo, eu que não sou uma estudiosa, será que eu vi só o que a mídia propagou e nos escritos dele talvez fosse diferente? Né? Porque você pegar um trecho do que uma pessoa fala e fazer um entendimento, construir uma verdade depois disso, porque ela acaba virando uma verdade, né? Aquela interpretação que daqui a pouco você olha, eu que não sou pesquisadora, penso, ele falou isso.
E quando vai, de fato, pesquisar, no seu caso, que é um pesquisador de narrativas, de escrita, dentro de centros específicos, você pode verificar que as coisas não são bem assim, dessa forma. Mas o nosso público tem que sempre compreender que por trás das grandes movimentações existe uma grande subjetividade, que é tentando conduzir essa população. Tem uma frase que agora, também me perdoe, não sei de quem é, quem sabe você vai recordar, que diz assim, que o país, o Brasil não tem um povo, ele tem uma plateia. Por favor. Essa frase me parece muito do Barão de Itararé, que era um personagem do Stanislau Ponte Preta, eu acho que é isso. Não me lembro ao certo, mas me parece muito uma frase dele, enfim, por conta da forma como ele gostava de provocar as pessoas à reflexão a partir do humor. Porque quando você pensa, né, um país não tem cidadãos, tem uma plateia, o que, que a gente pensa de uma plateia? Alguém que assiste passivamente a um espetáculo. Alguém que assiste passivamente o desenrolar dos acontecimentos. Né? E no caso A frase é Lima do... Barreto. Ah, Lima do Lima Barreto. Barreto, ótimo. Lima Barreto. Bem a cara do Lima Barreto. Que Bem inclusive a tem um cara livro dele. muito bom que todos deveriam ler, que é Os Brusundangas. Por quê? É um romance em que o narrador é um viajante que vai a uma terra estrangeira chamada Brusundanga, e aí ele descreve a paisagem, ele descreve as instituições, os tipos sociais, como os políticos, os artistas, né, os professores. Né? E tudo isso, na verdade, Brusundanga é uma metáfora para o Brasil da passagem do século XIX para o século XX. É um olhar muito crítico que o Lima Barreto apresenta, mas se a gente pensar que é o mesmo autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma, em que a gente tem a crítica com o humor, no caso a diferença é que os Brusundangas já é uma sátira em que ele carrega mais a mão na crítica do que no humor. Tá? E vale a pena para sair desse instinto de plateia como uma forma de repensar algumas questões que, a meu ver, ainda permanecem no Brasil de hoje. Né? E o Lima Mas Barreto era um nacionalista, né? Retrata esse país, fala desse país e, ao mesmo tempo, declara o seu amor, né, Kleber? A esse sim, país. mas é um nacionalismo crítico, né? Não é mesmo, professora? Crítico. E era Uhum. uma pessoa que era atenta às questões da realidade do Brasil de sua época, né? Uma pessoa que vivenciou vários problemas, né? Várias questões, né? O escritor mulato, que era funcionário público, que não conseguiu publicar os próprios livros, que teve muitas Isso mesmo. dificuldades, que teve problemas com o alcoolismo, por conta do alcoolismo foi internado em instituições psiquiátricas, tem um livro belíssimo, que é O Cemitério dos Vivos, onde ele relata o que era a realidade de uma instituição de tratamento de pessoas com distúrbios mentais no início do século XX, numa perspectiva muito lúcida. Essa imagem é muito forte, né? Um cemitério de vivos. Né? Uma pessoa que teve várias passagens por essas instituições, mas que nunca deixou de ver livros extremamente bem elaborados, numa linguagem muito rica. Tem uma obra muito vasta, entre crônicas, romances e novelas, né? E que é muito emblemático o gesto, né? Quando ele é encontrado morto em sua residência, ele está com uma revista francesa nas mãos, que era a Revista de Dois Mundos. O que ela buscava apresentar? Tanto a tradição como o mundo moderno, o mundo atual. Colocava em diálogo um olhar para o passado e um olhar para o presente. Tá? Mas também um olhar entre as culturas europeias e as culturas latino-americanas. Né? Isso me mostra que é uma pessoa com um olhar aberto, não só o que é pátrio, não só o que é local, mas aquilo que também é estranho e diferente, porque é com a diferença que se aprende. No O Lima contato com Barreto tem uma outra passagem muito interessante que ele diz assim: eu estou conectado ao mundo e o mundo está conectado a mim. Hoje eu não posso mais fugir.
né? Então, tem uma fase final muito interessante que ele começa a colocar essa percepção que eu também gosto muito. Mas, professor Kleber, história ou ficção? Vamos lá. História ou ficção? Eu coloco um outro termo que embaralha os dois, literatura. Entre a história e a ficção, qual que é a questão que eu penso mais interessante, professora? Que são duas formas de narrativa, né? A história e a literatura. E a gente acaba confundindo literatura com ficção e acaba perdendo de vista uma certa dimensão ficcional da história. Por quê? Ficção, do latim fingere, quer dizer modelar, criar, né? E um discurso histórico, uma percepção, uma narrativa que vai apresentar os eventos que ocorreram no tempo, é uma modelagem, é uma construção feita por um historiador. A gente pode começar lá na antiguidade, com Heródoto, com Tucídides, e pensar no caso do Brasil, a importância, por exemplo, do Varnhagen ou de um Sérgio Buarque de Holanda, como historiadores, para construir narrativas sobre o Brasil. Um livro importantíssimo de Sérgio Buarque de Holanda, Raízes. Ele vai tentar construir uma compreensão, mostrar como que os fatos que ocorreram para modelagem do Brasil, para a construção da ficção Brasil, para a construção da história do Brasil, ajudam a compreender como que nós nos comportamos, vivenciamos o que somos hoje como sociedade. Quais são os valores que se mantêm, né? Quais são os problemas sociais, onde que eles teriam origem, por isso raízes, né? Ele busca rastrear isso. E aí, entre história ou ficção, eu prefiro história e ficção e literatura. O problema é que quando a gente coloca história ou ficção, parece que o tratamento dos assuntos sérios, como a história do Brasil, por exemplo, a explicação da história do Brasil, é mais importante do que os textos ficcionais. Que a ficção e a literatura não seriam coisa muito séria, né? Só visa ao entretenimento, ao lazer, não tem um valor como construção de conhecimento, como explicação da realidade. Tá? E aí eu prefiro abrir, contextualizar e abrir um pouco mais e pensar história e ficção e literatura. E aí tem três autores que eu acho bem interessantes para a gente pensar, que são o Roberto Assis Luz de Souza, esse livro Historiografia da Literatura Brasileira, em que, se a gente tem a história, que seria só a narrativa sobre a sucessão dos fatos, sobre os eventos humanos, a historiografia é um olhar crítico para o processo de elaboração ou de elaboração ficcional, de construção, de modelagem da história. Para quê? Para a gente perceber que quando se seleciona, por exemplo, que autores vão compor a história da literatura mineira, isso não é um gesto isento de intenção e de interesses. Porque se eu, por exemplo, na história da literatura, eu tiro as mulheres, isso diz muito das minhas preferências, dos meus valores morais. Uma história da literatura que não contempla as mulheres, como boa parte das histórias da literatura que apareciam nos livros didáticos até os anos 80 e 90, é no mínimo problemática, porque é como se a sociedade fosse só composta por homens, não é mesmo? Uma outra autora é a Ivete Walsh, esse livrinho tremendamente interessante da coleção Princípios, o que é ficção, em que ela vai mostrar para a gente que desde a antiguidade, se a gente tem lá, eu já falei de Heródoto e Tucídides, os dois primeiros historiadores do Ocidente, com Platão e com Aristóteles, que são contemporâneos de Heródoto e Tucídides, tem essa separação que a história é o relato sobre aquilo que de fato aconteceu. Então, uma ancoragem da história na realidade, nos fatos, na objetividade. E a ficção vai ser o relato daquilo que poderia acontecer, mas que não tem espaço na realidade. E aí a ficção, e por extensão a poesia, a literatura, o teatro, vão ficar no campo das coisas não sérias, da fantasia, da imaginação, tá? Daquilo que é subjetivo.
Mas, professora, subjetivo é tudo aquilo que diz respeito às pessoas, aos seres humanos, é o que diz respeito ao sujeito. Não existe objetividade sem subjetividade. E aí isso leva a uma série de problemas que vão mostrar como que a gente percebe a realidade, como que a gente organiza o conhecimento humano, o conhecimento do mundo, e a apresentação desse conhecimento, seja pela história, seja pela ficção, que é a apresentação da realidade. Que a gente separa tudo, a gente organiza a nossa forma de olhar para o mundo entre dois pares. Na verdade, entre pares. Fato e versão, verdade, falsidade, objetividade, subjetividade, real e fantasia, existente e inexistente, não ficção e ficção. E aí, como que a nossa ideia ocidental de conhecimento ou de explicação do mundo, ela se encontra alicerçada, estruturada, fundamentada nesse binômio história ou ficção? É fato? É realidade? Ou é só uma versão? Eu, da minha parte, fico na suspeita, penso que o mais importante como educadores é que a gente apresente que as duas palavras têm uma história, que não existem só um significado para cada uma delas, que história não corresponde a fato e a realidade, a verdade, e a ficção não corresponde somente à invenção, à fantasia, à imaginação, àquilo que não existe, e à literatura. Tá? Penso eu que é São fatos importante para pensar. colocar isso. Com certeza. É como olhar, né, professor Kleber? A gente diz assim: vamos olhar um desenho. Para a meninada que nem assiste mais isso, mas quando tinha os Flintstones, né? O que é fato? O que é realidade ali? Mas o mais interessante, que nesse novo momento social que nós estamos vivendo, e nós estamos nesse momento social, é um momento que o binômio é importante, mas o importante é para além do binômio. É o seu entendimento sistêmico de todos os processos. Então, nós, enquanto educadores, principalmente nós que somos educadores, formadores das novas gerações de professores, principalmente, temos que mostrar, sim, existe o binômio, existe este ou aquele, mas e a compreensão sistêmica a respeito dos fatos, a compreensão sistêmica que devemos ter da vida, não só da literatura, não só da história, mas a compreensão sistêmica da vida. Vamos partir aí para um outro momento, professor Kleber, no nosso programa. Vamos fixar na literatura, então. Literatura no passado, no presente e as tendências para o futuro. Literatura no passado, bom, já que eu falei de Platão, de Tucídides, de Heródoto, de Aristóteles, estamos falando da antiguidade, até hoje um texto da antiguidade como a Odisseia de Homero, ela diz muito para a gente, não só do passado da Grécia, mas nos diz muito sobre valores humanos. Pensando no Ítalo Calvino, um escritor italiano que tem um livro muito interessante, Por que ler os clássicos? Por que ler a literatura do passado, independente de ser a Odisseia, a Ilíada de Homero, independente de ser as cantigas de Santa Maria do rei Alfonso da Idade Média, independente de ser a Divina Comédia também na Idade Média, ele é passagem para o humanismo, passagem para o Renascimento, ou o Decameron, um livro que diz muito sobre os nossos momentos de hoje. Né? Por que o Decameron? Porque o Decameron foi escrito por Boccaccio durante a pandemia da peste negra. Né? E é uma narrativa que 10 pessoas se reúnem, 7 homens, 3 mulheres, e passam os dias contando histórias a fim de fazer o tempo passar. Né? E ao contar histórias, colocam reflexões sobre comportamentos humanos, comportamentos aceitáveis, inaceitáveis, problemáticos. Né? Então, a literatura do passado, até aproveitando uma frase legal, interessante, né, de um pensador romano, Cícero, em Sobre o Orador, né? Historia magistra vitae, que quer dizer o quê? A história é a mãe da vida, é a professora ou a mestra da vida. Né? Que é a ideia de que é importante olharmos para o passado para não repetirmos os erros do passado no presente. Então, o Decameron de Boccaccio, a literatura do passado, nos apresenta
um repertório de experiências humanas que fizeram com que a gente chegasse até aqui. A literatura do presente é uma literatura tremendamente rica. A literatura brasileira atual é uma literatura que demonstra uma... É até difícil de falar dela, porque são muitos autores em muitas frentes distintas. O que eu quero dizer com isso? Nós temos muitas mulheres escrevendo, temos literatura trans, literatura indígena, temos literatura independente, literatura marginal periférica, mais do que guetos temáticos ou sociais, elas tiram a literatura daquele lugar de fala do homem branco hétero, que é a literatura brasileira moderna, é basicamente uma literatura escrita por homens, se a gente for olhar a literatura a partir da ideia de literatura dos livros didáticos, né? Faz pouco tempo que a gente vê, por exemplo, a Maria Firmina dos Reis, que foi autora de um romance intitulado Úrsula, no século XIX, que é um romance abolicionista, aparecer em livro didático. Até então, no máximo, apareciam Cecília Meirelles e Clarice Lispector. Fora isso, os livros didáticos, as mulheres da literatura brasileira não eram contempladas, né? Hoje em dia, relê-se muito bem a Carolina Maria de Jesus com seu livro Quarto de Despejo, mas ainda é necessário reler outros livros da obra dela que foram apagados até certo ponto por não serem considerados tão importantes ou exóticos. Hoje nós temos várias autoras, né? Angélica Freitas, Ana Martins Marques, né? Nós temos grupos muito interessantes como a Cooperifa, do escritor Ferrez e também do escritor Sacolinha, né? Temos a literatura indígena, né? Que na verdade ela já existe desde antes da chegada dos portugueses, mas hoje em dia ela tem mais condições de se tornar visível, não de ser visibilizada por pesquisadores acadêmicos, né? Temos autores como o Ailton Krenak, Daniel Munduruku, né? O Davi Copenau Yanomami, mas fora eles tem vários outros, né? Nós mesmos, em um evento da Uninter, tivemos a participação de uma cacique do Paraná, Juliana Querechu, que tem uma página no Instagram em que ela apresenta a poesia dela, né? E o que esperar da literatura brasileira no futuro? Professora, isso é uma questão complicada porque uma dos grandes problemas de olhar para a história do presente é o que, no momento atual, nós temos uma diversidade imensa, uma bibliodiversidade imensa. E aí um dos grandes desafios de qualquer leitor é conseguir mapear o que é produzido em poesia, conto, crônica, romance. Temos os gêneros híbridos que vão misturar. Uma das características da literatura atual é a mistura de gêneros. Um escritor muito inventivo do Paraná, falecido precocemente, Wilson Bueno, ele fazia isso com muita habilidade. Tem um poeta e professor da Universidade Federal do Paraná, o Guilherme Gontijo Flores, que tem um trabalho muito interessante, Tróiades, em que ele, a partir da ideia da Guerra de Troia, que está na Odisseia de Homero, na Ilíada de Homero, ele relê as outras Tróiades, ou as outras catástrofes, ou conflitos humanos, misturando fotografia com poesia, com tradução, com texto dramático. Então, temos uma bibliodiversidade imensa. E a gente tem uma tendência a querer conhecer tudo, o que é impossível. Darmos conta de tanta diversidade de autoras, autores e autores, né? Autores, né? Que não se veem restritos ou não querem se ver restritos a questões de gênero, né? Então, eu penso que é mais importante a gente buscar escolher algum gênero poético, algum gênero literário. O que está sendo publicado em termos de poesia feminina brasileira atual? Temos muitas revistas de literatura no meio digital, né? Temos muitas páginas em redes sociais, seja o Facebook, seja o Instagram, né? Temos muitas páginas também no YouTube, de canais de entrevistas que ajudam a gente a ter um panorama, porque
dia após dia, não cessam de aparecer novos autores relendo a tradição brasileira, a tradição portuguesa, a tradição europeia, a tradição ocidental como um todo. Tá? O que eu posso dizer é, mais vale ser onívoro nesse sentido, ou seja, ler de tudo um pouco, tá? Porque um autor acaba levando a outro. Uma revista, se eu puder fazer indicações, a revista Modo de Usar é um ótimo lugar para começar. O suplemento Cândido da Biblioteca Pública do Paraná é um excelente jornal de literatura, que inclusive recebe textos de novos autores. Tem tanto textos de autores reconhecidos como de novos autores. O suplemento literário do jornal Minas Gerais, criado pelo Murilo Rubião nos anos 60, um dos mais antigos de literatura. Né? Tem a revista Literatura BR, que é uma revista digital. O suplemento Pernambuco, editado de modo independente, também em formato digital. Tem a revista 451, para quem quiser ficar antenado com lançamentos de literatura, mas não só de literatura, também de história, aí voltando história ou ficção, né? História, ficção, poesia, filosofia, ciências sociais, educação, são alguns espaços que permitem saber ou conhecer o que tem sido publicado. Maravilha, professor Kleber. Eu fico pensando assim, como pesquisador lá no futuro, porque antes, e aí eu vou falar antes, recordando os meus entas já, né? Você queria saber sobre uma determinada questão, você ia num centro histórico, você ia num repositório específico e você tinha um acervo. Um desafio para quem vai fazer pesquisa no futuro, com certeza, é ver e conseguir fazer um grande estado da arte. Porque hoje, você tem um pesquisador que ele está, quer dizer, um escritor que ele está colocando a sua poesia, né, a sua concepção só no Instagram. Né? E para fazer uma pesquisa desse no Instagram, vai dar trabalho. A gente vai ter que se esforçar muito para fazer um tipo de pesquisa com esta tecnologia. Eu diria que a tecnologia digital, se ela não foi, quer dizer, a tecnologia analógica, se ela não foi destruída e precisa de recuperação, é muito mais fácil, porque você abre um baú e tá ali 500 cartas, né? 200 cartas, 50 manuscritos. Agora, quando você tem que zapear e fazer pesquisa em estado da arte, fazer uma compreensão no mundo digital, aí a coisa ganha também característica da nossa época, ela é exponencial, né? Ela é completamente exponencial. Até porque a literatura, e o professor muito bem lembrou aqui, na escola nós aprendemos Clarice Lispector, né? Mas não aprendemos uma Carolina de Jesus. Isso é fato. Né? Mas foi direcionado. Mas você também não tinha o acesso a todos esses livros, nem todo mundo conseguia imprimir, muitos livros ficavam em rascunhos. Agora, nesse mundo digital, então, um desafio para o pesquisador aí, logo no futuro, é essa quantidade exponencial que está exposta, né? Num outro projeto paralelo, eu tenho uma questão de publicação de livros. Até dias atrás, publicação de livros era para poucas pessoas. Pouquíssimas pessoas se publicavam um livro nesse país, porque era muito caro, o processo editorial é muito caro. Como bem lembrou o professor, né, você trabalhar no processo editorial enquanto profissional, esse processo todo é um processo muito caro. Mas ficava mais complexo ainda porque você estava dentro de grandes conglomerados, né? Muitos livros precisavam ter subsídios do governo e assim por diante. Mas o mundo está nesse processo de evolução exponencial. Então você olha para um lado, tem uma pessoa que é um artista e que você diz assim, nossa, por que eu não conheci antes? Que letra maravilhosa, que texto de uma extrema profundidade, e é característica da nossa época. Professor Kleber, nós estamos quase acabando. É uma pena. Tá assim, o queijo a goiabada tá indo no final lá no Mercado Municipal em Belo Horizonte, entendeu? Tá chovendo na Savassi. Mas olha só, professor, me conte uma coisa. O que aí no campo da literatura só vocês falam e nós aqui ficamos de espectadores quando vocês falam? Muitas coisas. Muitas coisas. Como que? Principalmente
Pensar, por exemplo, o que é ser um autor hoje, separar o autor do escritor, do editor. Né? No caso dos estudos literários, a gente trabalha muito com. É importante a gente pensar os conceitos, como esse de autor, texto, leitor, literatura, ficção, poesia, porque são noções que se transformam o tempo inteiro. Assim como a própria vida é dinâmica e se transforma, a ideia que se tinha de literatura na época de Homero, até a época de Boccaccio, até a época de Drummond, Lispector, Carolina Maria de Jesus e a que se tem hoje, se modificou. E aí é uma questão que nós conversamos entre nós professores e pesquisadores, que o grande desafio é como tornar isso acessível, de modo que as pessoas quando pensem, mas estudar literatura é muito difícil. Não, não é. Qual que é o primeiro passo para estudar literatura? Ler. Para ler é preciso ter critérios, porque senão você vai pegando qualquer coisa, qualquer texto, não que isso seja problemático. De acordo com Bartolomeu Campos Queiroz, livro bom é o que o leitor pega para ler. E nisso eu concordo com ele. Independente de ser um Paulo Coelho, de ser um Guimarães Rosa, de ser um Drummond, um Homero, ou um livro da Carolina Maria Jesus ou um Angélica Freitas. Eu parto da teoria da escada. Um livro leva ao outro, que leva a outro, que leva a outro. Né? Quanto mais livros, melhor. Mas o leitor, ele ter a dimensão de quando este livro foi produzido, qual era a ideia de literatura, em que contexto que ele está inserido. Né? Porque um leitor, hoje, ele é um editor de conteúdo. Somos todos editores, professora. Por que somos todos editores? Desde 1994, quando começa a se difundir tanto a internet como os computadores pessoais, você passa a ter um programa chamado Microsoft Word, você passa a editar textos que você vai publicar depois. Como você bem lembrou, todos hoje publicamos inúmeros tipos de conteúdos em várias plataformas digitais diferentes. O Instagram, o Facebook, um blog, né, fora outras redes sociais. Se somos todos editores, a partir de que critérios ou de que valores a gente vai olhar para esses objetos que estão circulando? Tudo passa a ter o mesmo peso? Não. É ótima a democratização das condições de produção e circulação de informações, mas essa democratização faz com que a gente demanda da gente um olhar mais crítico e mais rigoroso para avaliar, né, para avaliar não só os textos, mas o que esses textos veiculam como conteúdo informativo ou artístico, sabe? Não sei se eu te respondi muito bem, mas eu penso que é importante a gente ter em mente essa questão da edição. O que é editar? É você selecionar conteúdos, reorganizar e tornar público. Da ideia de publicação, tornar público, fazer com que saia da esfera da sua casa e passe a ser acessível a outras pessoas. É uma ideia de quando você deixa de ser plateia e passa a ser povo. Então, que você Exatamente. passa a ter, ou em Gramsci, que eu gosto muito, 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 acho que não sei quantas vezes já li a obra de Gramsci, mas essa frase é a que me bate e que eu trabalho sempre na minha carreira. Não é ser de esquerda ou ser de direita, eu tomei um posicionamento. Quando eu passo a ser editor, eu tomei um posicionamento. E esse posicionamento nas mídias sociais, isso é muito importante, já que nós estamos falando com o público, né? Não é despretensioso, existe uma linguagem de programação. Se você colocar a literatura, de repente vai começar a aparecer um monte para você de literatura. E não é despretensioso, é a linguagem de programação daquela mídia social, daquele software que disse assim: opa, essa pessoa gosta disso, então eu vou oferecer mais disso para essa pessoa. Bom, Educa Brasil produzindo conhecimento. Professor Kleber, nós ficaríamos aqui muitas horas e seria maravilhoso aprender muito a respeito de literatura com você. Um momento desse falarmos sobre os clássicos e com certeza vou aprender muito e o público também. Mas o Educa Brasil está nos seus momentos finais. O Educa Brasil é um programa da TV Profissão, passa isso, é reproduzido em vários canais. Sim, participe, assista ao Educa Brasil, faça os seus comentários, dê sugestões de pauta, que eu vou buscar por profissionais como o professor
Kleber Araújo. Professor Kleber, sua saudação final. Bem, mais uma vez eu agradeço o convite, o espaço, o interesse e a prosa, mineiramente falando, esse didim de prosa, né? É sempre muito bom poder conversar sobre formação, né, profissional, sobre percursos formativos. Isso faz com que a gente repense algumas escolhas, também olhe de outras maneiras. Só tenho a agradecer, né? Espero que esta seja a primeira de várias outras oportunidades de conversa, né? Deixo aqui registrado, então, o meu grande abraço. Voto de que todos fiquem bem, se cuidem e leiam bastante. Mas leiam muito diversos autores, pois é isso que vai propiciar a vocês estabelecer critérios para escolher história ou ficção, ou história e ficção. Professor Kleber Araújo, hoje no Educa Brasil, produzindo conhecimento. Você que participou do Educa Brasil, faça sugestões de pauta. Eu tenho certeza que a história e o conhecimento epistemológico que o professor Kleber mostrou hoje nesse programa faz com que você possa fazer escolhas, possa ajudar adolescentes ou possa simplesmente ir para a literatura, para o campo das letras, para conhecer um outro mundo, para ter uma outra perspectiva e ver o mundo a partir das letras de outros olhares, de outras pessoas. Muitíssimo obrigada por dar espaço do tempo da sua vida para o Educa Brasil, produzindo conhecimento. Professor Kleber, muitíssimo obrigada e que boa prosa mineira nós tivemos. Sua terra é maravilhosa e sua literatura também. Mesmo ela narrada por várias pessoas, tenho uma gratidão muito grande do espaço de Minas Gerais na minha vida. Muitíssimo obrigada a todos. Nos vemos num próximo programa. Espero que você tenha gostado. Eu gostei, prof. Eu espero que não tenha fugido demais ou devaneado demais. É